Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Não é fácil começar, mas tudo só melhorar. Esse é o lugar pra se entender, onde os fracos vão se erguer e junto com você vou me Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou João Alcim e olha, eu não sei nem por onde começar os decks do formato novo. Eu sou Alan Cruz, vulgo Catoplay e Charizard cada vez mais forte. Salve, salve, eu sou o Wesley e a virose que assola o Brasil me pegou de jeito. E hoje a gente não tem a presença do nosso querido GH, porque ele está com compromisso da faculdade, mas para completar a nossa bancada temos a ilustre presença dele. Seja bem-vindo, Guga Almeida. Fala aí, galera, tudo bom? Obrigado pelo convite. E Raio Fúria com certeza vai aparecer no Regional de São Paulo. Tem que aparecer no IC primeiro. Esse tem fé. No IC eu acho que pelo menos um deve pegar D2, hein? Mas nada além disso. Será? Pelo menos a que eu testei eu não curti muito, não. Se o pareamento for bom. Tem isso, né? E esse episódio do Dragon News Podcast é um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br, faz as suas compras de cartas avulsas, acessórios, produtos selados e usa o cupom DRAGONEWS5 e você vai ganhar 5% de desconto. Na hora de fechar o seu carrinho, você ainda pode escolher parcelar em 6 vezes sem juros ou pagar via Pix e ganhar 5% de desconto adicionais. Então, não esquece, www.geekshopoficial.com.br e o cupom tá aqui na descrição do episódio. É isso aí, e vamos para o episódio da semana. começar, mas tudo só melhorar. A primeira notícia que a gente tem é um leak, né? Começaram a sair algumas cartas que vão fazer parte da coleção japonesa Mask of Change, que vai ser lançada aqui no ocidente como Twilight Masquerade. Se não me engano, já até saiu o nome em português, né? Máscaras do Crepúsculo. Isso. Algo assim. É isso, né? Edward A primeira adorou. delas... Oi? Edward adorou. Edward adorou. A primeira delas, a gente tem um Fibas. O Fibas aqui acredito que seja mais para evoluir. O que importa aqui é o Milotic, um Pokémon de água com 120 de HP, estágio 1, que tem a habilidade Tranquil. Os Pokémon do seu oponente que estejam em jogo e as cartas ligadas a este Pokémon não podem ser retornadas para a mão dele. Por uma energia de água e 2 incolores, Hydro Splash 100 de dano, é fraco ao tipo elétrico e tem custo para recuar 1. Previne o Turo, mas você acha que vai ver muito jogo, Wesley? Eu acho porque quando eles revelaram essa carta, eles revelaram ela mostrando um Snorlax. Então, justamente vai ser jogado no Snorlax para prevenir os turos da galera. Tem isso também, né? Mas assim, tudo não tá tão utilizado assim. Uma cópia no Charizard, dependendo da lista. E qual outro deck tá usando o Turo além de Charizard? Acho que Gardevoir usava Gardevoir, um, né? vamos usar, tem as Penny também. Gardevoir, O mais legal desse Pokémon é que a habilidade dele é um outro Pokémon, né? Tranquilo. É verdade. Tranquilo, verdade. E o que você achou, Guga? Cara, quando eu vi essa carta pela primeira vez, eu pensei nesse potencial de fato do competitivo, mas eu já tava pensando, porque como eu sou mais acostumado a jogar o live, a pegar essa galera que usa esses decks meio torto com carta que fica voltando pra mão, tipo Pidgeot V, pra deck de Milar, pra meio que dar uma brecada nisso, ou a galera que usa muito descarte, né? Que fica usando carta que vai ser descartada pra depois pegar a carta do descarte pra ligar de novo. Eu acho que tem potencial, cara. Tem potencial pra ver luz aí no competitivo. Eu não sei se entra em Tier S, Tier A de deck, mas acho que pra compor baralho vai ser boa a carta.
Ele Tá mais... entraria como tech, né? A depender do enrolar do metagame aí, ele vira uma tech card, né? É aquele tipo de habilidade que a gente sempre fala, né, Alcim? Que é bom você guardar na pasta, porque pode fazer sentido daqui a pouquinho, sabe? O meta pode mudar e desenhar para um formato onde você voltar cartas para mão faça mais sentido, onde você fazer esse looping de ficar baixando carta, voltar carta para mão, talvez surja alguma coisa, alguma S-Spec que possa ser anunciada no futuro, e aí você ter uma habilidade dessa no formato pode ajudar. Então, agora... Tem reclame da Ciclone? Alguém já ia falar isso aí agora. Sabe o que eu pensei? Por exemplo, tá? Hoje não tá no formato, mas ali no finalzinho, aliás, no finalzinho nem tanto, ali perto do IC da época dos Tag Team, ali, Sintonia Mental, Cosmic Eclipse, a gente tinha no formato muito popular, por exemplo, o deck de Gardevoir e Sylveon GX, você lembra? E era um baralho que, por exemplo, usava 4 Super Scoop Up para você tentar voltar a Gardevoir e Sylveon pra mão. A própria redinha foi banida, né? A redinha, que desde o dia que saiu, né, ela sempre foi muito popular por poder fazer isso, então é um Pokémon que eu ficaria de olho, talvez não para o presente momento, mas vamos supor, tá? Não necessariamente a rede, porque tendo sido banida no expandido, eu acho pouco provável que ela volte, mas alguma carta de efeito similar voltando e se tornando importante, por exemplo, pro Lost Box. Vamos supor que eles fazem uma carta como a rede, mas que não volta Pokémon com caixa de regra. Poxa, o Lost Box adoraria isso para poder ficar reciclando Confei, por exemplo. E aí você tem uma carta que atrapalharia muito, que seria essa Milotic. Então, eu vejo potencial nela, talvez não para esse momento, talvez para o futuro, sabe? Sim. Seguindo aqui, a gente tem uma família do Chandelure. Né, o Litwick e o Lampent estão basicamente para evoluir, apesar do Litwick ter o sempre interessante Call for Family, apesar de ser para um Pokémon só. Mas o Chandelure, vamos a ele. Um Pokémon de fogo com 130 de HP, estágio 2. E ele tem a habilidade Inviting Light. Uma vez durante o seu turno você pode usar esta habilidade. Cada jogador compra uma carta. Para uma energia de fogo, Mind Ruler 30 vezes. Este ataque causa 30 de dano para cada carta na mão do seu oponente. É fraco ao tipo água e tem custo para recuar 2. Eu quero ouvir. E aí, Guga? O que você acha dessa carta? Porque, assim, para mim ela é um problema porque já quebra a segunda regra para montar baralho, mas eu queria ouvir a sua opinião. Cara, sendo muito sincero, eu voltei a jogar há pouco tempo. E de vez em quando eu vejo uma galera que joga no live e fica com a mão cheia de carta, mas também tem, assim, tem lá seu jeito também, porque tem baralho também que funciona com você descartando muita carta e a mão fica mais vazia. Eu acho difícil um Pokémon de 130 de HP de estágio 2 rodar muito bem, mas o fato dele ter uma habilidade que compra carta e ainda vai dar dano em cima das cartas na mão do oponente pode ser uma proposta interessante, porque o custo dele de ataque é muito baixo, né? Se você tiver um draw power maneiro para já botar em jogo num turno 2 ali, pode ser interessante garantir um prêmio logo de cara. Mas... o fato de você dar um draw pro oponente é meio ruim, mas pelo menos a carta se completa, né? E o ataque abusa disso, né? Ela ganha com a própria habilidade, né? A gente de vez em quando vê algumas cartas de Pokémon que eles não conversam, né, entre a habilidade, o ataque. Uma, por exemplo, era aquele, se não me engano, aquele Haunter que a gente falou um tempo atrás, que o Haunter voltava apoiador para a mão do oponente, mas o Gengar batia de acordo com o item, então tipo, eu vou dar um apoiador pro meu oponente, eu não vou nem usar isso em meu benefício. E assim, o meu grande problema com essa carta é que, assim, tudo bem, você pode, sei lá, fazer 4 Chandelure em campo e bater um dano mínimo de 120, né, porque 30 vezes 4... Vamos supor que o seu oponente tá com 0 carta na mão. Mas, poxa, isso ainda vai depender de você ter um fluxo de estágio 2 em campo muito grande. E me incomoda sempre aquela coisa de você depender do oponente, né? Meu oponente conseguir fazer com que a mão dele fique pequena, não dou dano. E aí? Nesse caso, eu já prefiro muito mais a Tinkaton, né? Que é a sua mão, então você pode controlar melhor. Você tem os Dance Parse, né? Que você pode dar draw e ficar com a mão sempre cheia ali.
E aí é isso que você falou, né? Não depender do oponente é bem melhor. Eu acho que a Tinkaton, nesse caso, como você falou, é bem melhor, porque é só você, né? Uhum. Você provavelmente vai ter de início Se bem que não, né? Você vai controlar 100% da mão, né? Esse aqui não é os dois. Se o Chandelure fosse pelos dois jogadores... Nem aí fosse talvez 10, né? sim. Ou 20 para cada carta na mão dos dois jogadores, aí talvez sim, mas a 30 para um só, e sendo um oponente, eu acho que não tem jogo. Mas igual o Google falou, né? Pode ser algo interessantezinho assim, né? De você brincar ali no live, numa liguinha. Não é de todo Não mundo, competitivo, né? E o que você falou de 20 para cada carta, somando os dois jogadores, é muito mais interessante. Hoje, que você falou da Tinkaton, eu enfrentei uma lista no online que tava jogando com Dandan Sparse. Pra poder encher a mão. Eu tomei uma costa dessa lista. Então, assim, é um negócio que ficou legal. Achei legal. Até pensei em montar. Provavelmente foi o mesmo cara que a gente enfrentou, então. Que eu tomei uma costa hoje. A questão importante é, a lista tá na minha mesa? Não tá na minha mesa. Então... Eu fico triste com isso. O cara fala, tomei uma coça do baralho, mas a lista, que é o que importa na minha mesa, o cara não providencia. E desde quando o live deixa copiar a lista? Exato. Que saudade. Mas aí já é um problema seu. Você tem que dar um jeito. Vou abrir um ticket pedindo pra copiar a lista. Por favor, acho justo. Seguindo aqui, a gente tem uma carta que eu vou falar pra você que eu não tava esperando que fosse vir agora, que é uma família do Alakazam, né? A gente noticiou aqui no Dragon News o retorno das cartas do Kadabra, né? Depois de resolver a pendenga com o Uri Geller. E agora a gente tem uma família inteira Baby, né? Porque na 151 saiu com o Alakazam X. E aqui a gente tem a família Baby do Alakazam. Vamos a ela. Eu vou passar por todos eles porque todos eles são razoavelmente interessantes, tá? O Abra é um Pokémon psíquico básico com 40 de HP e tem a habilidade Teleporter. Uma vez durante o seu turno, se este Pokémon está no campo ativo, você pode embaralhá-lo junto com todas as cartas ligadas a ele no seu baralho. Por uma energia psíquica, Bian, 10 de dano, seco. É fraco ao tipo noturno, é resistente ao tipo lutador e tem custo para recuar 1. Ele evolui para o Kadabra, também psíquico, com 80 de HP. Não vou cair, olha porque ele me trollando de novo. 80 de HP, estágio 1. E ele tem, por uma energia psíquica, o golpe Psyche, 10 de dano. Este ataque causa 30 pontos de dano adicionais para cada energia ligada ao Pokémon ativo do seu oponente. É fraco também ao tipo noturno, resistente ao tipo lutador e tem custo para recuar 1. E por fim, a gente tem o Alakazam, Pokémon psíquico com 140 de HP, estágio 2, evoluindo do Kadabra. Por uma energia psíquica Strange Hack, o Pokémon ativo do seu oponente está agora confuso. Mova qualquer número de contadores de dano nos Pokémon do seu oponente para os outros Pokémon dele como desejar. E por uma energia psíquica também possui o ataque Psyche, 10 de dano. Este ataque causa 50 pontos de dano adicionais para cada energia ligada ao Pokémon ativo do seu oponente. É fraco ao tipo noturno, resistente ao tipo lutador e tem custo para recuar 1. E aí, Cato, o que você achou? Eu achei que a Alakazam Iron Valiant pode ser uma realidade, hein? Porque, mano, dá pra brincar com isso daqui. O Abra tem uma habilidade muito, muito interessante. Eu gostei da habilidade dele. Você pode testar algumas coisas ali. Às vezes você tá com ferramenta na mão que você não queria, quer diminuir pra dar um draw. Você pode usar essa habilidade pra voltar pro deck, não é isso? Ele descarta, não, ele volta pro deck. Então, assim, acaba sendo uma habilidade bem interessante, dá pra pensar em algumas coisas. O HP é baixo, mas eu acho que é pra nivelar com a habilidade. E a arte é uma das artes lindas de Abra que eu já vi. Pô, maravilhoso, me chamou a atenção de cara, assim. E os dois ataques do Alakazam são bons. O primeiro ataque, você deixar o Pokémon ativo confuso e mover os contadores de dano, dá pra tentar fazer uma graça com Iron Valiant. Talvez com algum outro Pokémon que coloque contadores de dano no oponente, dá pra tentar fazer alguma coisa. Ele tem 1 de recuo, então é interessante também, se precisar. O Psyche... Ele aceita o Emergency Board. Exatamente. E o Psyche, cara, 10 mais 50 pra cada energia ligada ao Pokémon ativo do oponente, também é um excelente ataque. Então, assim, dá pra perceber que é uma carta meio que completa, sabe? E se você ainda quiser casar com o Relicante, de poder evoluir pra Alakazam e poder usar o Psychic do Kadabra ali, que bate 30,
né, move com as energias ali, se bem que talvez não precise, mas você pode tentar, talvez tenha algum outro cadabra que tenha um ataque que seja diferente, que dê pra mexer ali. Agora eu não lembro o outro cadabra como que é, mas é uma possibilidade, né? Eu ia até comentar isso, que hoje a gente tem um Pokémon de estágio 2 chegando em spoiler pra gente, a gente tem que prestar atenção também no estágio 1 e no básico, porque tendo o Relicate no formato, é interessante você pensar em outras estratégias com o que tá vindo também do seu básico e do seu estágio 1. O outro cadabra bate 30 e corre pro banco. Ah, tá. Por uma energia. Quando eu vi esse Abra com habilidade, eu achei que eles já iam desistir do Kadabra e dar uma habilidade tipo aquele Abra de Mysterious Treasures que evoluía direto pro Alakazam. É trauma que chama, né, amigo? Trauma que chama, né? Mas que bom que não fizeram isso. Uma pena que eles não dão. Já que voltou o Kadabra e voltou depois de tanto tempo, podiam fazer ele jogável, né? Tipo Kirlia, por exemplo, que é um estágio 1 jogável, né? Podiam dar essa colher de chá pra ele. Podiam ter dado essa moral, né? Tem intenção do trocadilho com colher, mas. Acabou indo. Cara, eu vou falar pra você. Eu comecei a ler e talvez não tenha aparecido pela voz, porque afinal vocês só conseguem ouvir a gente. E quando eu comecei a ler o Psyche do Alakazam, eu já fiquei meio decepcionado, porque eu falei, putz, vamos fazer o Alakazam bater 10 mais 30 que nem o Kadabra. Aí depois eu vi que era 50, eu falei, 50 pode ser interessante, né? É meio ruim contra o Tiampau, por exemplo, mas contra os outros baralhos vai fazer alguma coisinha, né? 110 no Charizard, Miraidon já vai pegar 160, sempre pensando na possibilidade de você mover esses danos ou pingar mais, como o Cato sugeriu, com o Iron Valiant, né? Então, mas aí nesses casos tem o outro ataque, né? Que é interessante mencionar, que você não precisa mover necessariamente do ativo pro banco, né? Você pode mover do jeito que você quiser. Como você quiser, né? O que você achou, Guga? Cara, eu me assusto um pouco com Pokémon, mesmo que seja um estágio 2, mas com custo de energia tão baixo pra atacar, porque, assim, beleza, ele bate 10 mais e aí você vai depender do oponente. Então uma coisa meio que não depende só da sua estratégia, vai depender do seu oponente. Mas 50 por cada energia e depois ele ainda poder mover contadores de dano quantos ele quiser, cara, é muito dano pra ser movido, sabe? Não mostra o Greninja X pra ele. Não, eu já vi. É uma energia só também, né? Eu vi, também é roubadinho, mas, cara... Uma energia e busca carta. E busca carta ainda tem essa. Não, eu vi, pior que eu vi. E a arte dela tá lindíssima também, né? Essa daí... Eu curti a arte do Alakazam também. Se não for ver jogo, vai ver fichário com toda certeza. Mas, cara, eu gosto de Pokémon 151 primeiros, porque, assim, foi onde eu comecei, né? Então, minha criança interior fica sempre muito contente quando eles voltam e quando eles vêm em jogo. Mas eu acho que tem potencial. Eu só não sei se ele vai ter potencial de jogo nesse exato momento, porque tem Lua-Estrondo, tem muita coisa rodando por aí. Mas eu acho que num baralho bem setado, com algumas coisas que estão voltando, tipo Lugia, Veastro, com aquele Tintino lá que bate com energia especial, que a pessoa enche o bicho de energia, ou outros Pokémon que realmente precisam de uma energia, de uma carga de energia maior, tipo o Mãos Férreas. Eu acho que dá pra ter jogo aí, cara, dá pra ele... Já vou dar a ideia, anota aí, tá? 6 Fluttermane e o Alakazam X batendo no banco. 6 porque é 4 no deck e 2 na coxa. Pra poder não falhar. Então, 6... Mas o que eu tava pensando é que você falou de usar o Relicante. Mas o Kadabra bate menos. Mas, eventualmente, você bater pra deixar os contadores na mesa e depois movimentar pode ser interessante também. Com certeza. A ideia é interessante, o ataque do Kadabra. Eu gosto dessa ideia aqui. Cara, eu acho que o Alakazam ele também ganha espaço pelo fato dele já automaticamente deixar o Pokémon ativo do oponente confuso. Então, assim, dá pra você dar aquela pingada de dano em todo mundo e depois, quando ele vier pra frente, ele ganhar tempo. E a gente não pode esquecer que tem esse spec agora que dá mais 100 de vida, né? Ao Pokémon que ela tá ligada, aquela capa do herói lá. Que dependendo de como tiver, cara, dependendo da estratégia, dá
Dá pra brincar com ele aí, cara. Ou o cinturão que aumenta 50 de dano em X, né? Dependendo do deck que você estiver enfrentando, esses 10 mais 50 vai ser... Matador de Iron Hands, né? Terror do Iron Hands. Que com o cinturão ele já mata, né? Sim, Um Iron Hands que bateu. com certeza. É interessante isso, interessante. Seguindo aqui, a gente tem um apoiador, o Hassel. Diz o seguinte: você pode jogar esta carta apenas se um dos seus Pokémon foi nocauteado durante o último turno do seu oponente. Olhe as 8 cartas do topo do seu deck, coloque 3 delas na sua mão e embaralhe as demais no seu deck. E é isso. Eu não sei muito bem o que pensar disso, não. O Raihan em casa, né? Eles estão tentando trazer uma forma de trazer o Raihan de volta, mas sempre fica naquela que podia ser melhor, né? Tipo a Mela, agora o resto. A gente podia trazer o Raihan de volta? Reprintando ele, cara. É só assim, porque for fazer essas coisas assim, não precisava, não. Também acho. Mas quando eu li essa carta a primeira vez, eu pensei ela em controle. Porque o cara às vezes vai, sei lá, tentar te atrapalhar de alguma forma, o cara tá jogando de controle, e aí na hora que toma um nocaute, você usa essa carta aí, busca countercat, busca umas outras paradas aí pra atrapalhar o cara e volta pro jogo. O problema é que você não busca, né? Você vai olhar 8 e talvez não tá ali, né? É verdade, não busca. Não busca. Eu comentei isso no grupo, um amigo até falou, Lost Zone. Mas acho que não encaixa, não. Lost Zone é muito dependente de... Chorus é muito bem melhor. É muito melhor. Com certeza. Chorus é muito melhor. O Lost Zone é Chorus nos primeiros turnos e depois é Roxane até acabar o jogo. Isso. E Boys Order, dependendo de como for. Countercat, Boys Order. Eu achei bem qualquer coisa. Eu não conheço o personagem, apesar que tá falando que ele é especialista em tipo dragão. Ele é professor da academia de Paldea e é Elite Four também da Scarlet Violet. E o Wesley falou, eu falo que o Wesley tem um fake comentando na Pokébeat. Ele falou, eles estão tentando fazer o Raihan, e um dos comentários é tipo, a gente saiu do Raihan pra isso? Que triste. Alguma coisa sobre a carta, Guga? Vocês devem conhecer ele agora, no próximo arco do... É verdade, do anime, porque ele deve fazer uma apariçãozinha aí, pelo que tá indicando, né? A propaganda, o marketing lá da Pokémon Japão. Mas em relação à carta em si, cara, eu não gastaria meu apoiador do turno com ele, não. Assim, pode ser que mais pra frente eu queime a língua e ele apareça numa estratégia maneira. Acontece bastante. Mas, enfim, é achismo, né? A gente não tá vendo pra onde o cenário tá indo agora, a gente ainda nem recebeu a coleção. É exercício de futurologia suave, assim, sem responsabilidade nenhuma, podendo errar, sem medo de ser feliz. Mas, por enquanto, Aqui a gente sempre fala, quando sai uma carta, que tipo, isso aqui é ruim. E é certeza que eu vou perder pra isso aí no live. Porque eu falei que é ruim. Alguém vai me ganhar com esse negócio. Mas parece que esse apoiador entra no paradoxo do Zacian, né? Pra que eu vou usar ele se eu tenho pesquisa de professores de carta mão com 7 cartas? Às vezes você não quer descartar na mão. E se ela não tivesse essa cláusula de precisar ter sido nocauteado, aí seria beleza. Aí exatamente. História. Agora você precisar de um nocaute do oponente pra olhar 8, escolher 3, sei lá. Não, ela funciona em um deck single price. Aquele que você vai perdendo de 1 em 1. E aí você vai ter que. Aí você vai ter que ser malandro, porque você já vai ter que ter. Já que vai fazer a besteira, faz a besteira completa. Bota logo 4, que a possibilidade de você perder um Pokémon e tá com ela na mão é grande. E as 3 cartas que você tem que usar aí vão ter que ser cartas inteligentes. Tipo assim, uma ferramenta pra desevoluir o Pokémon do cara, torcendo que ele já gastou tudo que é doce raro que tinha na mão. Assim, estratégia tem. Agora, se vai ser top S, cara... Agora, uma coisa que você falou aí, eu lembrei, talvez você não jogasse na época, mas eu joguei muito, o Cato também jogou de Baby Blacephalon, e lá nas primeiras listas a gente costumava usar basicamente o Blacephalon
desbravamento da Green e soldadora, né? E aí, geralmente, as listas levavam 4 desbravamentos da Green e 1 análise do Bill, que era a 5ª Green pra você conseguir pegar carta no baralho, porque ela fazia uma coisa parecida. Então, sei lá, eventualmente como... Pra ser sincero, eu nunca gostei dessa versão com a Green. Nossa, joguei demais com ela, hein? Acho que eu ganhei charge com ela. Eu gostava muito mais da versão de soldadora mesmo, mais porrada. Da Green eu não curti tanto. É porque eu não encaixou bem. Não, mas e a soldadora? Sim, mas eu tô falando sem a Green. Porque a da Green tinha hora que era mais focado, né? Tinha muita coisa. Então mas era uma coisa que tinha. Então, sei lá, pode ser que, como eu falou, num deck de um prize, jogando assim, meio que na certeza de que você perde um Pokémon por turno, talvez possa fazer alguma graça, sabe? Fala não, que não me lembra de Bill não, análise do Bill não, que eu peguei 2 caras no like. Meu Deus do céu. Era carão, eu lembro disso. E por último, a nossa última notícia é que a Pokémon Japão fez um registro de uma nova marca e essa marca diz o seguinte, Paradise Dragona, alguma coisa assim. Ela foi registrada da mesma maneira que eles fazem o registro de nomes de coleções. Então, muito provavelmente, a gente vai ter uma coleção japonesa chamada Paradise Dragona e, como o nome sugere, ela deve trazer Pokémon do tipo dragão, já que hoje estamos, né, no ano do dragão. Fora isso, deve também trazer o Hydreiple, que é a evolução do Dipplin, que acabou de ser revelado, né, na Crimson Haze, e também pode trazer o Arcaludon, que é a evolução do Duraludon, que a gente até agora não teve nem sinal na TCG, né? Então a gente ficaria com um calendário mais ou menos assim para o Japão, pensando em como que isso poderia encaixar aqui para o Ocidente. Em junho lança Night Wanderer, com o trio Leal, que a gente falou no último episódio, e Stellar Miracle lança em julho, 19 de julho, com o Terrapagos X e o novo tipo Terastal Estelar. Em 30 de agosto saem os decks pré-construídos do Sylveon X Estelar e do Cerulege X Estelar, que muito provavelmente devem entrar em alguma coleção nossa aqui no Ocidente. E aí, em setembro ou outubro, lá no Japão, Paradise Dragona. E se ninguém pediu, mas se fosse dar o meu chute, essa Paradise Dragona, meu chute seria que ela faria parte da nossa coleção do Like ali perto de novembro desse ano. Eu acho também que vai ser bem perto do Like ali. Cara, o nome eu achei legal o nome, Paradise Dragona. E eu não tinha visto esse Hydreiple aí, não. Eu vi só o outro que eu achei feio. Eu não gostei do outro que apareceu, uma outra evolução. O Hydreiple é mó legal e ele tem uma versão com as cabeças pra fora ali também da maçã. Eu não... Não tem um outro que foi... só tem esse que é a outra evolução ou tem uma outra que... Não, tem a pré dele. É o Dipplin. Estágio 1 e estágio 2. Porque tem aquelas outras maçãs que a gente já conhecia e agora nesse novo tinha uma nova evolução. Isso, porque o Applin evolui pra Flapple ou pra Appletoon, que era o que a gente já tinha. Certo. Aí, na primeira DLC, o Applin ganhou uma nova evolução, que é o Dipplin. E o Dipplin, só ele, evolui pra Hydreiple. Agora sim eu entendi. Então, foi o Dipplin que eu não gostei. E o Hydreiple já achei legal o design, isso aí eu curti. Pô, cara, mas você tá um inimigo da audiência, né? Você falou mal de Star Wars, falou mal de falou mal do Dipplin. Não falei mal, não. Pelo amor de Deus, falei que eu não tem como. Não curto parada muito política, só isso, não falei mal. Mas existe uma explicação do Dipplin, cara. O Dipplin é a maçã do amor. Não, eu entendi. Já tinham falado desse argumento comigo. Mas aí são as possibilidades. Pô, é a maçã que foi descascada lá, a maçã que virou tortinha e a maçã do amor. E em breve a gente vai ter mais opções aí e vai ser tipo uma nova Eevee. Não vai variar o tipo, mas vai variar a forma de acordo com as sobremesas que a gente tem espalhado no mundo afora. Uma nova Eevee. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Que isso, maluco, tem informantes dentro da Pokémon Company. Por que será, né? Será? Revelações aqui no Dragon News hoje. Revelações. Bom, gente, as notícias da semana eram essa e eu queria aproveitar aqui a presença do Guga pra gente poder conversar um pouco. Talvez você tenha reconhecido a voz aí
mas a gente conversar um pouco sobre o trabalho do Guga. Então, fala aí um pouquinho, Guga. O que você faz no seu dia a dia que tem a ver com o Pokémon e acabou te trazendo aqui hoje? Cara, eu faço muitas coisas no meu dia a dia e bastante coisa, e muitas dessas coisas são relacionadas a Pokémon. Desde separar uma horinha do dia para jogar um TCG Live ou jogar um Pokémon Unite, até a trabalhar, né? Desde 2021, eu me tornei tradutor oficial da série, então eu comecei a traduzir a série lá em Pokémon Jornadas. Acompanhei esse finalzinho, essa despedida do Ash, que vou te falar que foi de quebrar o coração, assim, foi de partir o coração. Os episódios especiais, aqueles 11 episódios especiais ali, foram muito emocionantes, assim. Pro Gustavo que acompanhava a série lá em 2000, 2001, cara, foi revisitar várias memórias de criança, assim, então foi uma coisa muito legal. E nessa temporada agora do Pokémon Horizontes, eu digo que eu pedi para fazer o teste, né? Porque de fato eu pedi para fazer o teste. Mas assim, a Pokémon começou a anunciar os personagens que fariam parte da nova saga, né? Dessa nova jornada do Pokémon Horizontes. E aí, eles apresentaram um cara chamado Fried, que era um professor Pokémon que não gosta de ser visto como um professor, prefere ser visto como um pesquisador. E, o cara é acompanhado de um Pikachu bolado, com cara de poucos amigos, com um chapeuzinho de capitão, e o cara tem um Charizard. Então eu falei, cara, eu não fui Ash, mas eu vou ser Fried, tá ligado? Eu vou pedir pra fazer o teste dessa parada aí. E, eu no dia do release, no dia do lançamento, né, de apresentar o personagem e tal, eu marquei a Pokémon Company no LinkedIn e eu falei, cara, me identifiquei muito com o personagem, com os aspectos dele e tal, porque eu sou um cara mais nerd, mas eu também não gosto muito de ter essa alcunha, então, tipo assim, eu gosto de pensar, não essa estrutura de tipo, nerd com muito conteúdo, mas um nerd mais outgoing, sabe, mais extrovertido, que conversa e tal, que não quer ter muito essa responsabilidade de ter que conhecer de tudo, porque tem várias coisas que eu realmente não sei, não conheço. Mas o que eu gosto, que eu conheço, eu procuro me aprofundar. E é basicamente o que o Fried faz, assim. Não vou dar spoiler, porque eu nem posso, porque ainda não estreou aqui no Ocidente. Mas eu me identifiquei muito, fiquei muito emocionado quando eu fui dublar o episódio do Fried, onde ele conta a história dele, do encontro dele com o Pikachu, antes do Pikachu se tornar o Cap Pikachu, né? O Pikachu Capitão. E aí eu escrevi, cara. Escrevi pra Pokémon Company no LinkedIn, tá ligado? Que eu queria muito fazer o teste e tal, se fosse possível, pararararará. Que eu já era tradutor da série, então eles já teriam o meu contato, que não sei o que. E, pra minha surpresa, me deixaram fazer o teste, cara. Maluco. E aí eu fiz com toda a minha entrega, sabe? Com todo o meu amor e carinho. Teve uma parada que me ajudou muito, que quando chegou esse teste, lá no Japão já tinham saído acho que os 10 ou 12 primeiros episódios, né? Então eu já tinha percebido algumas coisas do aspecto do personagem, das características do personagem, que eu podia imprimir melhor nesse teste para ver se eu conquistava ele. E, eu fiquei muito feliz, cara, quando eu fui escolhido pela Pokémon, a Pokémon International, como a primeira opção de voz pro personagem. E foi muito legal porque meu filho tem 6 anos de idade, ele começou a acompanhar Pokémon agora. Então, assim, pra ele é mó onda ver o pai dublando um personagem que é um professor Pokémon que tá se aventurando junto com as crianças. Então, imagina, né? Meu pai tá no desenho, deve ser um negócio. É bizarro, assim. Eu ainda não. Eu fico tão empolgado com as coisas que eu acho que eu ainda não. Acho que quando terminar a primeira temporada, eu vou ter essa dimensão maior do que foi ter feito uma temporada inteira dublando Pokémon. Mas, cara, eu fiquei muito feliz de ter feito o teste e, infinitamente mais feliz de ter passado. E cada gravação, cada dia que a gente tem é muito legal, assim, é muito gratificante. E é uma realização profissional e pessoal, né, cara? Porque eu era um moleque de, 10, 11 anos de idade que assistiu Pokémon pela primeira vez na TV aberta, que tinha um horário certo, que tinha que ver naquele horáriozinho de manhã, que se perdesse
Depois, sabe-se lá Deus quando que a gente ia poder assistir aquele episódio repetido de novo. Então, cara, foi muito legal. Foi surreal. E o lance das cartas, o lance da tradução. Por que eu comecei a traduzir Pokémon? Teve uma mudança de estúdio, né? E aí as pessoas foram ver quem dos tradutores, quem estava traduzindo para o mercado do Rio e de São Paulo, que tinha postado coisa sobre Pokémon, que tinha visto coisa sobre Pokémon recentemente, né? Lá, na época, lá em 2021. Isso. E aí um amigo meu, inclusive deixar um abraço aqui para ele, que é o Paulo Noriega, que foi ele quem traduziu o The Witcher para Netflix, foi ele quem traduziu também o Digimon, esse recente que saiu agora. Então, assim, ele ficou sabendo dessa procura deles e ele falou, cara, tem um tradutor que também é dublador e tal, que, pô, ele gosta muito de Pokémon, ele é apaixonado por Pokémon e tal, acho que ele vai curtir fazer, que é o Guga e tal. E aí me indicou. E eu tava um pouco afastado de Pokémon, por N questões de vida, né, de responsabilidades e outras coisas. Eu fiquei um período sem assistir. E, cara, quando eu recebi o convite para traduzir, eu fui aprovado também como tradutor, aí foi o álibi perfeito para eu vir assistindo tudo que eu não tinha assistido nos últimos 3, 4 anos, sabe? Aí eu vim me atualizando da série inteira para poder traduzir. Tá certo. A parte que você fala de tradução, você traduz o que os outros dubladores vão falar em cada personagem? Perfeito, tá. A tradução do roteiro. A tradução do roteiro é toda feita por mim. É tradução e adaptação. Aí tem algumas coisas que são internas, mas alguns movimentos, algumas habilidades sou eu que posso nomear, se não tivesse sido já apresentada pela Pokémon através do TCG. E tem algumas coisas de características, por isso que eu falei das características do personagem, né? Eu acabo estudando todos os personagens que aparecem, porque eles não é normal todo mundo falar da mesma forma, né? Então cada um tem uma peculiaridade. Então o Ash, por exemplo, era mais extrovertido. O Go, ele era mais introvertido. Agora, dessa nova temporada, o Rain, né? Que era o Roy, que ficou o Rain, porque o nosso Roy era o Rayron, então eles tiveram que fazer essa dança das cadeiras com os nomes, então o nome do Roy pra eles ficou Rain, pra gente ficou Rain. Ele já é mais extrovertido, ele já é tipo assim, vamos lá, vamos botar a cara, vamos fazer. Então eu tento sempre passar essas características através do texto que eu escrevo. A Liko, por exemplo, ela é mais extrovertida. Apesar dela ser doce, ela é uma menina que a todo tempo questiona qual é o propósito dela, por que exatamente que ela está fazendo aqui, qual é o objetivo maior dela. Então você percebe que é uma personagem que tem um caminho de autodescoberta muito grande. Então eu vou tentando sempre colocar esses aspectos dentro da construção do texto e tal. E fora que a gente consegue dar sempre uma brasileiradinha, assim, algum meme, alguma coisa que esteja rolando no momento, eu sempre consigo adaptar. Eu vi que vocês já convidaram o Ligengar para participar. Eu já falei coisa de fantasma pensando no Ligengar. Eu já coloquei. Eu sempre boto meus easter eggzinhos, cara, e quase sempre passa. Porque eles deixam, sabe? Se eu justificar, eles deixam. Por exemplo, tem um canal que eu gosto muito. Que é o canal do Jogada Excelente. Um abração, Caio aí. E aí, como ele fala da jogada excelente, de vez em quando alguém fala, eu geralmente coloco, pô, foi uma jogada excelente, foi uma parada. E aí eu sempre aviso pra ele, eu falei, pode ser que nesse episódio passe, sabe? E já passaram alguns excelentes, assim, por conta dele. O Casimiro. Pô, como o Casimiro é super fã da série e tal, geralmente o Casimiro ele é mais complicado de inserir algumas coisas dele, porque a Pokémon não gosta de algumas palavras, né? Então, por exemplo, o Meteu essa fica complicado por causa do Meteu. Sim. Mas o esquece, esquece. Eu já botei, sabe? Então, assim, tem umas coisinhas que eu vou podendo inserir, sabe? E eu sou um cara que eu gosto de assistir coisa na Twitch, eu gosto de assistir coisa do cenário gamer. Então, assim, geralmente eu vou colocando uns easter eggs, umas coisinhas assim, que vão situando a galera, não só da nossa geração agora, que vão estar assistindo agora, mas eu penso sempre isso, que as gerações mais pra frente, quando elas ouvirem, elas vão ouvir e vão questionar, pô, por que será que a pessoa botou um troço desse, e aí se ela pesquisar, ela vai achar a fonte, sabe? Então ela vai achar pessoas que trabalharam e que ajudaram a fomentar o cenário de Pokémon aqui no Brasil. Então eu sempre
Eu sempre tenho esse cuidado na hora de construir as coisas. E aí, por que eu comecei a traduzir? Tipo assim, na minha cabeça, né? Foi um ciclo profissional perfeito, cara, porque eu não sou tradutor por formação acadêmica. Minha formação acadêmica é como ator. Eu sou ator, eu me formei, eu fiz faculdade de interpretação teatral, e aí eu caí, eu caí num curso de tradução, porque uma das minhas mentoras, né, de tradução é a Dilma Machado, que fez a voz do Rantaro quando eu era criança. Uma vez a gente estava conversando no estúdio e ela falou, por que ela ficou sabendo que eu tinha adaptado um texto dentro de estúdio, e ela falou, cara, é legal ter dubladores que também traduzem. Por exemplo, o Serginho Cantu, que agora é o diretor do X-Men, do novo X-Men, que tá na Disney Plus, que é o X-Men 97, né? Uhum. Ele é o diretor, tradutor. Então, assim, na dublagem não é difícil, não é raro as pessoas acumularem funções quando elas já estão há um tempo trabalhando. O próprio Manolo Rey, que foi a voz do Homem-Aranha, também já traduziu. Então, eu falei, cara, pô, legal ela ter me dado esse toque e tal, vou correr atrás dessa. Porque eu não pensava em traduzir exatamente, mas eu sempre fui uma criança que tinha muita facilidade com língua. Eu aprendi o espanhol de forma autodidata, o inglês não. O inglês eu fiz cursinho, fiz aquela trajetória toda de colégio, cursinho e tal. Só que no colégio eu sempre era o cara que passava a resposta pros amigos, sabe? Que era o cara que tirava 9,5, 10 em todos os testes. E nas outras matérias não era meu forte, não. Mas inglês era meu forte. Então todo mundo colava comigo para garantir uma média boa. E aí, quando chegaram as cartas Pokémon no Brasil, a gente tá falando de 99, né? 98, 99, 2000. Quem comprava sabe que elas vinham importadas e que não tinha localização. Então eu comecei a estudar, a querer estudar e querer aprender inglês mais rápido, porque eu era apaixonado por música, porque eu era apaixonado por Pokémon. E eu queria jogar aquele jogo das cartinhas ali, exatamente, para entender o que aquela habilidade fazia, o que aquele movimento fazia. E aí, pô, eu tenho meu deck do Venusaur até hoje guardado, cara. Eu postei no LinkedIn isso esses dias e tal. Então, pra mim, assim, na minha cabeça foi um ciclo muito bacana, sabe? Do Gustavo, moleque, que começou a traduzir as cartas pra ele e pros amigos, quando a gente jogava TCG lá na primeira edição, primeira geração, segunda geração, pro Gustavo que veio pra traduzir a série já nas 2 últimas temporadas e que, pô, teve a oportunidade de pegar essa temporada nova, esse meio que reset do Pokémon, né? Vendo ele como uma animação e poder conduzir isso para um lugar que, cara, com certeza a gente ainda vai impactar gerações e gerações aí pela frente. Então, pô, pra mim, falar de Pokémon e trabalhar com Pokémon é uma parada muito gratificante, assim, é muito legal mesmo. Guga, eu queria saber de você, até onde você tem essa liberdade, né? Que você falou um pouquinho mais cedo sobre como você traduz, como você tem uma certa liberdade para traduzir, mas a gente tem algumas outras mídias, né? Tipo o Pokémon GO, o próprio TCG, que já trazem algumas traduções que acabam virando oficiais, né? Até onde eles já te dão um briefing ali para você traduzir, até onde você tem essa liberdade para criar as coisas ali dentro da tradução do anime. Cara, o maior desafio quando eu comecei a traduzir o Pokémon especificamente, porque eu peguei no Jornadas, né? Então a gente tem que considerar tudo que aconteceu do Jornadas para trás. Uhum. E por isso que eu falei que eu vim assistindo tudo até o presente momento para eu me atualizar do que estava acontecendo. Porque a gente tem que respeitar o que já foi criado, sabe? E na minha cabeça o fandom ia vir em cima se eu inventasse coisa nova. E principalmente a Pokémon, ela tinha a expectativa de que a pessoa que entrasse já tivesse familiaridade com o universo Pokémon. Então, assim, tem a liberdade, sim, mas foi o que eu falei, eu só tenho liberdade a partir do momento que aquele movimento ou aquela habilidade não foi apresentada antes, nem pelo TCG, nem pelo Pokémon GO. Então, eu tenho um banco de dados que eu posso consultar, né? Eu devo consultar, com movimentos, com coisas que já são nomeados, mas a minha liberdade começa não, a minha liberdade acaba a partir do momento que aquilo dali já é um termo pré-estabelecido. Aí eu não posso mexer. Deixa eu perguntar. Aí, por exemplo, seria no caso, vamos supor, de que o Flamethrower, desde lá do começo, é lança-chamas. Você não pode colocar outro nome porque é lança-chamas. Perfeito. Tá. Eu lembro que teve mas bastante tempo atrás, né, que
teve até alguma confusão por conta do Thunder e do Thunderbolt, né? Então, é complicado. O que acontece? A gente está falando de um desenho que tem mais de 25 anos pela frente. Uhum. Então, obviamente que no meio do caminho tiveram tropeços. E aí a galera vai entender isso por quê? Porque, cara, 25 anos atrás a gente não tinha um banco de dados com consulta pela internet. Há 25 anos atrás a gente não tinha o acesso que a gente tem hoje ao Google, sabe? Sim. Então, assim, talvez para essas gerações, para molecada, para gerações mais novas e tal, seja mais difícil entender isso. Mas, assim, há um tempo atrás era muito complicado, cara. Era muito complicado. Então, assim, na primeira temporada, na segunda temporada, na terceira, acho que até a quinta temporada era muito comum você ter termos que foram traduzidos 2 ou 3 vezes e era para ter significado a mesma coisa. E aí hoje eles não deixam isso passar. Eu traduzo o material aqui, mas eles têm um revisor lá, eles têm um revisor dentro da Pokémon que ele vai revisar o meu texto e ele vai falar, ó, isso aqui já apareceu em tal ponto. Aí eu posso pegar se eu não tiver visto ou se não tiver atualizado no banco de dados, eu pego essa nova informação e eu alimento esse banco de dados para que a coisa continue fluindo de uma forma legal. Eu acho que foi o próprio Lança-Chamas, cara, que teve acho que uns 2 nomes diferentes, eu acho. 2 ou 3 nomes diferentes. Eu ia falar que um exemplo seria, por exemplo, a pronúncia do Gyarados, né? Você pega lá as primeiras 2, 3 temporadas, tem umas 4 pronúncias diferentes do nome dele. Cara, pronúncia é uma outra parada que eu posso dizer que é muito complicada e é basicamente a mesma coisa que acontece com esses termos dos movimentos e das habilidades. Porque o que acontece? Hoje, eu tenho dúvida numa pronúncia, a gente consegue mandar um áudio para a pessoa lá de fora e ele consegue me mandar um áudio com a pronúncia correta. E aí eu vou fazer a pronúncia correta. Antigamente não tinha isso, não tinha como ter isso. Então, eles mandavam um grafado. Então, por exemplo, se a gente tinha que falar guiarados, vinha guiarados, né? Vinha G, U, I, acento agudo no I. Então, sabe, vinha a escrita fonética. A escrita fonética, né? Isso, perfeito. A escrita fonética de como... Só que nem todo dublador entendia da mesma forma quando lia o guia fonético. Então, acabavam acontecendo coisas no meio do caminho que ficavam erradas. E, pô, é muito comum, cara. Acho que até a 4ª ou 5ª temporada também, você vê a pessoa até dentro do mesmo episódio, assim, um chamar o Pokémon com um nome e o outro logo em seguida chamar com o outro. E isso tem a ver com o processo de dublagem, porque já tem muito tempo que ninguém mais grava junto, grava um dublador de cada vez, então tem que ser uma atenção maior por parte dos revisores, por parte dos diretores, de ouvir a pronúncia, ver se a pronúncia está certa, se a pronúncia está errada, para tentar corrigir isso no meio do caminho. Mas hoje a gente tem um banco de dados com as habilidades, os movimentos e o nome dos Pokémon, e aí o nome dos Pokémon eu consigo ouvir. Então várias coisas foram corrigidas, né? Algumas coisas foram preservadas, por exemplo, como o Bulbasauro, né, que a galera curtiu. Sim. No Pokémon Concierge, mas a gente recebeu outras instruções, como, por exemplo, todo mundo fala de maneira muito informal, que é o Metagross, e desde o Pokémon Concierge que ficou Metagross. E aí a gente tem que seguir, por exemplo, o Rayquaza, ele é Rayquaza, e tem que seguir, sabe? Não tem muito uma forma correta, a não ser quando o termo já está decidido por eles, quando a fonética já está decidida por ele. Por exemplo, a gente falou dele hoje aí, né? O Ceruled, a pronúncia correta não é Ceruled, é Cerulid. Então, assim, tem algumas... É Cerulid. Então tem algumas coisinhas que são um pouquinho diferentes, mas eu que ainda não assim... imaginar que era isso. Mas na questão de pronúncia, por exemplo, eles dão essa liberdade de abrasileirar, tipo Arceus, que lá fora é Arceus, aqui a gente vai continuar chamando de Arceus aqui? Vai. Porque aí é uma questão de marca. Sim. Cada ativo, cada Pokémon, a gente pode encarar cada Pokémon como um ativo. E aí cada ativo representa uma marca. E aí, assim, na minha cabeça, tá? Isso eu nunca conversei com eles. Mas, por exemplo, o nome dos Pokémon em francês, eles são localizados. Em alemão, eles são localizados. No Brasil, eles nunca foram localizados. Então, assim, foi assim durante todos os anos até aqui.
Aí, isso deve ter passado na cabeça deles lá. Pô, será que agora é o momento da gente trazer nomes brasileiros para os Pokémon e tal? Só que já tinha mudança de tirar o Ash do anime, do desenho. Então eu acho que eles já estavam mexendo numa coisa que ia ser sagrada para as pessoas. Se eles tiram... Não, e essa mudança foi muito pesada, né? A gente chegou a comentar aqui no Dragon News que gente até fora, que sabe que, por exemplo, a gente joga, que a gente grava, amigos de fora do universo me mandaram mensagem: é sério que o Ash não tá mais no Pokémon? Aí eu, tipo, é sério, ele não tá mais. Tipo, como assim o Ash não tá mais? Não tá, acabou. Então, assim, pegou até gente que não tá envolvido, né? Cara, porque foi o que eu falei, assim, eu tinha ficado um tempo sem assistir Pokémon. Mas eu sabia, e até pelo produto, pelo marketing, por tudo, né? Por parente, por primo e tal, criança pequena. Pô, você vê uma coisa ou outra, você vê a atualização do desenho sem estar acompanhando o desenho, mas você vê sempre lá o Pikachu e o Ash. Então, assim, eu acho que eles mexeram numa coisa, foi uma mudança muito corajosa, mexeram numa coisa que era estrutural do desenho, porque mais estrutural do que a mecânica de captura, não, porque não pode falar captura, mais estrutural do que a mecânica de pegar um Pokémon era o fato da presença do Ash e do Pikachu, tá ligado? E tiraram o Ash e mantiveram o Pikachu, que é o Pikachu do Fried. Mas e eu acho que isso deve ter causado uma questão interna, e eles não quiseram arriscar em outras coisas, sabe? Mudar outras estruturas. Então eu acredito que por isso também eles tenham preferido manter os nomes em inglês, até porque ia ser muito confuso, assim, sendo muito sincero. Ter a ocorrência de Pokémons voltando, Pokémons que já foram conhecidos, com os nomes em inglês, e aí agora eles aparecerem para uma geração nova com os nomes em português, sabe? Eu acho que ia ficar muito conflitante. E aí onde eles conseguiram adaptar e colocar os nomes em português foram nos Pokémons ancestrais, que é uma particularidade dessa temporada agora, né? Do jogo, do Scarlet and Violet, do Escarlate e Violeta, que a gente não sabe se esses Pokémon ancestrais vão aparecer no desenho, no anime, porque ainda não deram nenhum indício disso. Mas eles têm nome em português. Então, assim, porque era uma linguagem arcaica e toda estruturada, tal. E tem uma coisa de descritivo, né? Por exemplo, o Caldabrado, que é o Jigglypuff, que tem o cabelo que parece uma cauda, que parece um cabelo comprido, e ele grita. Então, Caldabrado, sabe? Então eles conseguiram mexer com essa estrutura arcaica de linguagem e conseguiram adaptar e abrasileirar. Mas eu acho bom não mexer no que é antigo. Eles conseguiram abrasileirar foram o nome dos personagens, né? Que desde Sol e Lua ali, que eles têm traduzido todos os nomes, né? Por mais que desde a primeira a gente tem o Professor Carvalho, né? Que não existe no original. O Professor Carvalho, cara, é um troço que até hoje eu me pergunto o que foi que aconteceu pra ele ter sido localizado, sabia? Porque eu não sei se foi alguma carta criativa. O que é carta criativa? Carta criativa é uma carta que a gente recebe com algumas instruções de coisas, obviamente, criativas, né? Que a gente tem que dar conta ao longo da temporada. Então não sei se foi alguma coisa, por exemplo, a gente já sabe que a gente tem esses personagens aqui. Aí Ash, dá pra chamar Ash de Ash? Beleza, dá. Próximo. Professor Rake. Aí a pessoa leu Professor Oak. Professor Oak, Professor Ok. Não, esse aqui não dá não. Vamos chamar de Professor Carvalho. Professor Carvalho. E aí o Brock virou Brock, né? Que obviamente tem uma referência com o Rock, que tem referência com o tipo pedra. A Misty tem uma referência com neblina, né? Com névoa, que obviamente tem uma referência com a água e o fato dela ser treinadora de tipo água. Então, assim, todos os nomes têm referências. Só que por alguma razão misteriosa, só o Professor Carvalho foi localizado. Ainda falando de tradução... pode falar. Ainda falando de tradução, você tem algum contato com a equipe de tradução das cartas e de Pokémon GO? Porque a gente vê algumas brincadeiras com os nomes, tanto de ataque ou até de personagens. Recentemente a gente tem o Gratiluz no Iron Hands, a gente tem a Kícera, que foi aquele... Que será, né? Qual? O Chora Mais, que vai vir, né? O Chora Mais. Há um tempo atrás a gente teve o Quicada Secreta, que é uma brincadeira clássica que a gente tem com a Gardevoir. Você tem algum contato? Você tem algum contato com essa equipe para poder tentar alinhar, talvez? Cara, infelizmente não tenho. Se tivesse, ia ser muito legal.
Mas tem coisas que eu não... Pô, isso eu não sei se eu posso falar. Não pode falar, não fala esse contato, porque como eles fazem traduções ali, e às vezes faz uma brincadeira, né? Eu achei genial o Gratiluz e o Amp Very Much, que é o nome original. Eu achei legal pra caramba, sabe? Não, o que eu digo que eu não sei se eu posso falar é porque eu não sei se o que eu vou falar Spoiler. vai ser de fato a verdade, sabe? Então porque não fala. eu não... Pra não se comprometer também. Aqui a gente trabalha com a informação, não com a verdade. Não. Deixa eu explicar. Informação aí. Deixa eu explicar por que eu tô falando isso. Porque assim, às vezes acontece deles pedirem uma tradução pra mim e pedirem uma tradução pra outra equipe, sabe? Porque eu sou a equipe do anime, do desenho. A outra é a equipe da TCG. O outro é a equipe do Pokémon GO. Eu não tenho certeza, tá? Eu acho que o Pokémon GO é uma agência de tradução. Ou seja, não é uma pessoa, ou pelo menos não uma pessoa conhecida por fazer esse trabalho. Eu acho que é uma agência e provavelmente dentro dessa agência deve ter uma pessoa especializada ou separada para fazer isso, ou talvez uma equipe dedicada para fazer isso. No TCG, com certeza, tem uma equipe dedicada para fazer isso. E tenho eu na parte do anime. Então, por exemplo, a Iono, eu recebi um pedido de tradução do nome dela. Só que eu não lembro, sendo muito sincero com vocês, se fui eu que dei o nome para ela ou se o nome já tinha vindo antes. Só que Quem Será Que Será fui eu que criei. Porque o que acontece? Eles têm uma hora no desenho que ela brinca, que ela aparece, que ela fala: quem será que será? Sou eu a Kisera. Porque, pô, tem aquela música clássica do quem será, será? E eu falei, cara, deixa eu tentar mexer com isso. Porque no original ela fala, who I am, do you know? Tipo assim, né? Se eu fosse traduzir literalmente, seria assim, quem sou eu? Você me conhece? Só que pro inglês, a nome dela é Iono. Que é tipo assim, você não conhece. Então pronto, sabe? A brincadeira dela é que ela é uma pessoa que não é conhecida pelo nome dela de verdade. E aí toda a estrutura da brincadeira... do negócio assim, você sabe quem eu sou? Ah, você não sabe? É claro que você não sabe, mas agora você vai saber. Então, tipo assim, agora eu vou te dizer quem eu sou. E aí ela fala, Iono Dan, que é a resposta. E aí aqui no Brasil eu falei, eu pensei em várias coisas, tipo assim, quem será que eu sou? O que será que eu sou? Você sabe quem eu sou? Só que na hora que eu ouvia o que será, eu só via na minha cabeça a música, cara. Quem será? E é uma coisa tão marcada que eu falei assim, cara, deixa eu meter isso aqui. Aí eu botei, quem será que será? Quem será que será? E passou. E aí ficou, quem será que será? É a que será. E aí eu fiquei feliz, sabe? O Vento de Paldé foi você que fez também? Não, o Vento de Paldé foi para outro estúdio, foi para São Paulo. Porque tem essa piadinha lá também da Kisera lá. Então, aí vem esse ponto que eu te falei desse glossário, né? Desses termos em comum que a gente tem. Então todas as produções, até a Pokémon Concierge, todos eles vão se voltar para da mesma fonte. Para a mesma fonte, exatamente. Mas que bom que ficou esse trocadilhozinho do quem será que será. Ficou muito bom. Eu achei muito maneiro. Várias coisas, cara, que eu adapto assim, eu fico com um orgulhinho interno. É meio bobo isso, né? Mas essa sensação, sabe? De contribuir com a criação do universo e tal, participar, é muito, muito maneiro. E isso é uma coisa que faz com que o público que tá assistindo fique mais dentro da história que tá sendo contada, porque se tem uma identificação. Essa musiquinha, quem conhece a musiquinha, vai falar, caraca, a musiquinha tal, não sei o quê. Tem essa identificação. O que você falou também do Ligenga, do Jogada Excelente, o cara que conhece, ele vai falar, caraca, várias vezes assistindo várias mídias aí, filme, coisas, e às vezes o cara dá uma adaptada, coloca um easter eggzinho de uma parada, eu me ligo e eu falo, putz, isso aqui é de um lugar que eu já conheço. Então, isso deixa a pessoa mais dentro do que ele tá assistindo. Isso é legal pra caramba. Por isso que mais importante que traduzir é localizar e adaptar pra gente, né? Adaptar, Não, inclusive pra minha surpresa, desde que eu comecei a traduzir o Pokémon, meu nome aparece duplamente nos créditos. Aparece como tradutor e adaptador. E isso é muito raro, cara. Geralmente eles colocam como uma figura única, né? Como, tipo, é o tradutor? Beleza, eles chamam de tradutor. Ponto e acabou. E aí... E dublador agora também, né?
E agora também aparece 3 vezes. Aparece logo no crédito principal e depois mais ali no finalzinho. Cara, mas assim, em relação a créditos, em relação à possibilidade de trabalho e exercício de uma criatividade livre, assim, cara, eu posso dizer que a Pokémon Company é uma empresa muito, muito legal, assim, porque é óbvio, né, que como toda empresa, eles têm as diretrizes deles, eles têm as coisas que a gente pode mexer, as coisas que a gente não pode mexer, eles têm o jeito que eles gostam de trabalhar, então é óbvio que tem coisa que eu sei, por exemplo, como eu brinquei agora há pouco falando da captura, né, eles não gostam que a gente use alguns termos, e, pô, faz todo sentido, né, porque captura lembra aprisionamento, e a gente sabe que quando um Pokémon ele é pego em parte porque o treinador enfraqueceu ele, mas também em parte porque é a vontade do Pokémon seguir com aquele treinador, porque ele vê algum valor naquele treinador. Então, foi o que eu falei com relação à construção das características do personagem com determinados termos, sabe? Então, é legal, assim, a Pokémon ter esse cuidado com algumas coisas. Por exemplo, você perguntou, né, o que eu já participei e tal, efetivamente. O Pokémon Fóssil do Ash da última temporada tinha um movimento que eu não sabia que ele não tinha sido nomeado ainda, né? E aí caiu pra mim, cara, caiu no meu colo. E aí eu fiquei acho que uns 20 minutos pesquisando pra ver se eu achava o golpe, se eu achava o movimento, o que era, o que não era e tal. E não tinha. Aí eu descobri que de fato não tinha sido nomeado. E, é muito maneirinho, cara, porque eles têm... Você percebe que eles têm todo um cuidado, porque eles tentam explicar pra você a fisiologia do Pokémon, sabe? Tipo, esse é o Pokémon fóssil, que ele foi encontrado, e aí o lance dele é a mandíbula dele, que é mais forte, só que ele é um Pokémon peixe, então o nome do movimento é esse, você pode adaptar por esse caminho, mas você tem liberdade criativa e tal, então eu consegui dar um nome, o Brachymordida, né, que é de Branquias, né, que são as guerras, que são as Branquias, e da mordida, que era o fato dele ter a mandíbula forte. E agora no Cerulid, o Lâmina Cruel. O Lâmina Cruel fui eu que nomeei também, que em inglês o nome é o Bitter Blade, que é a hora que ele bota as duas lâminas em chama, assim. E aí, assim, legal demais, cara. Primeiro que eu acho o Cerulid um Pokémon com um design muito maneiro, e, ter colocado o nome num Pokémon é muito maneiro, cara. O nome do movimento é muito legal. Muito legal. Esse do Fisher's Range ficou bem melhor, né? Porque se você fosse só traduzir ao pé da letra, ficaria um nome meio poluído, assim, né? Qual o nome que é? É o Fisher's Range, é o ataque signature do Dracovish. Tá. Dracovish, que era o aí em português ficou branco e mordida. E, cara, eles explicam de um jeito muito legal, assim, porque eles falam o nome do Pokémon, eles explicam por que o nome do Pokémon tem aquele nome. E aí, por exemplo, eu sabia que no japonês era Gelra, né? O Fisher's Rand era em inglês, mas em japonês o nome seria Gilbite, que era mordida de Gelra, né? Ataque de Gelra, alguma coisa de Gelra. Só que, a gente sabe que Gelra é um troço mole, né, cara? Só que aí você tem que pensar na localização, e a localização era tipo, a Gelra, né, as Branquias, elas ficam perto do que seria a mandíbula, então pensando que ele não é exatamente um peixe, né, mas ele é um fóssil de um peixe primitivo, antigo e tal, aí eu falei, cara, eu vou de Branquia, porque Branquia tem a ver com a respiração e tal, e eu aproveito a pegada da mordida, e aí foi, sabe? E aí tem algumas outras coisas no meio do caminho que eu fui adaptando, mas é sempre isso, cara. É sempre um trabalho é um trabalho coletivo, não é um trabalho só meu, né? Eu pego as informações que eles me dão e tento misturar. E tem coisa que eu uso a fonte do japonês, às vezes eu uso a fonte do inglês. Dependendo do andamento do projeto, se eu já tiver acesso a outras traduções, como uma tradução francesa ou como uma tradução alemã, é muito legal, porque como a francesa e a alemã elas têm essas originalidades, porque como eles adaptam tudo. O nome do Pokémon, o nome da cidade, tudo eles adaptam. Então, eu consigo usar como fonte de inspiração para eu poder bolar o meu nome, se isso já tiver sido aprovado por eles lá, né? Se não, aí eu colaboro também, eu dou minha colaboração, coloco o nome como Branca e Mordida, e aí possivelmente algum amigo de outro país que está traduzindo vai olhar e vai se inspirar e vai usar isso como referência. Isso é muito legal, ter
essa possibilidade de enxergar o trabalho das outras equipes dos outros países. Então, muito bacana. Isso que eu ia falar, porque você falou desse Branco Mordido, eu não conhecia o nome do ataque, eu até vim dar uma olhada no que ele faz. E aqui na Bulbapedia, por exemplo, na página do Officials Range, tem embaixo o nome do ataque em outras línguas. Eu uso muito. Branco Mordida. Eu uso Pode muito falar? a Bulbapedia, cara. Eu uso muito a Bulbapedia, assim, é um site de consulta valiosíssimo, porque ele mostra exatamente alguns nomes antigos. Então, às vezes eu me pego em dúvida, e aí eu vou consultar lá, cara. Eu acho que o Flamethrower é um dos casos que tem lá que mostra, né, que ele já teve não sei quantos nomes. Lança-chamas... não, sempre foi lança-chamas, é porque eles grafavam diferente antes. Tem algum movimento do Charizard que recebeu acho que 2 ou 3 traduções diferentes. Talvez seja Fire Blast. Provável. Eu acho que é. Não duvido que seja. Tá aqui, ó. Rajada de fogo, explosão de fogo. Tá O aí. Fire Blast. E tem um outro também, teve um outro também. E aí outra curiosidade, cara, né? Como que as coisas são interconectadas, né? nesse multiverso que a gente vive. Se você entrar aí na Bulbapedia e clicar no Fried, você tem acesso aos dubladores dele, né? As pessoas que fazem a voz dele. O japonês é, obviamente, a voz original, mas o inglês, quem faz é um cara chamado Crispin Freeman. E aí, cara, pra minha surpresa, o cara também foi tradutor e adaptador do script do Pokémon pra versão em inglês, cara. E hoje o cara é dublador do Fried, tá ligado? Que legal. Olha só. Eu sou adaptador e tradutor e o cara lá também. Tipo assim, muito doido isso, cara. Umas coincidências que acontecem que você fala assim, cara, não é possível. Evento canônico. Tipo, tinha que ser, sabe? Evento canônico, é verdade. É bizarro, cara. Bizarro. E assim, fugindo um pouco fora do mundo Pokémon, o que mais que você já dublou? Cara, eu já dublei game. Já fiz algumas coisas de game classe A, né? Que é o AAA. Eu fiz Assassin's Creed Black Flag. Eu fiz Skylanders, que é mais voltado para um público infantil. Eu fazia o Lord Caos no Skylander. Eu fiz dois Skylanders. Eu fiz o Swap Force e o Trap Team. Eu fiz Need for Speed Rivals. Eu fiz Call of Duty Ghost, Watch Dogs. Eu fiz Overwatch. Eu fiz Outrider. Acho que eu fiz uns 6 ou 7 games, assim. Maneiro. E aí, eu talvez tenha feito até um pouquinho mais do que isso, mas geralmente quando é personagem pequeno, coisa muito muito pulverizada, a gente acaba esquecendo, porque não fica tão marcado. Eu já fiz desenho, animaçãozinha, né? Eu já fiz muita participação em coisas de Disney, em personagens menores. Eu fiz o último filme do Exterminador do Futuro, falando em espanhol. Eu era um cara da farmácia que falava em espanhol, porque como eu tenho facilidade com outros idiomas, às vezes eu entro para dublar em espanhol, né? Então, eu dublo em português e em espanhol quando é necessário ter os 2 idiomas dublados, né? No original. Eles não usam o áudio original do ator em um idioma e em português no outro, né? Então, por exemplo, se o personagem... eu fiz Narcos também. Narcos, isso aconteceu muito. Toda vez que o meu personagem falava em espanhol, eu falava em espanhol por ele. E quando ele falava em inglês, eu falava em português. Né? Que eu acho que assim, explicando assim, fica mais fácil de entender. Porque tem coisa que tem que ser dita em espanhol e tem coisa que tem que ser dita em inglês. E aí, por causa disso, eu fiz algumas coisas na Netflix. Eu fiz Narcos, eu fiz a primeira temporada. Eu sou o cara que tá dentro da van, que encontra o Wagner Moura, né? Antes dele ser pego, que é o personagem do principal. Eu fiz o El Chapo também, eu também fiz outro personagem falando espanhol. Aí depois em Narcos eu voltei na 4ª temporada fazendo outro cara que também era espanhol, falando espanhol. E aí é bizarro, assim. A gente vai indo, vai voltando nas coisas, né? Com uma certa distância, exatamente para a pessoa de casa não ficar ouvindo sempre as mesmas vozes e tal.
Mas A isso é gente muito pode dizer que bacana. você dublou Narcos inteiro, então? Cara, eu fiz a primeira, a terceira, acho que foram 4 temporadas, né? Isso, Eu fiz por a aí, primeira, eu acho que eu fiz a primeira, a terceira e a quarta. Eu não fiz a segunda. Foi isso, eu acho. Cara, muito maneiro. É um trabalho assim, que eu sempre admirei muito, sabe? O João de, sei lá, 10 anos de idade, que ficava vendo Cavaleiros do Zodíaco, ele fica doido com a ideia de ver dublagem ou com a galera falando mal, cara. Eu acho um trabalho absurdo, sensacional. E, pô, é até quase lugar comum falar que a nossa dublagem aqui no Brasil é uma das melhores do mundo, né? Só quem já viu algum material de algum outro lugar dublado tem ideia do que é isso, né? Não, a gente tá no top 3, né? Eu acho que o Brasil é o top 2 ou é o top 3, mas assim, de melhores dublagens mesmo, assim, em relação à produção artística, a como é feito, sabe? Ao que consegue ser impresso naquilo. E é muito bacana. E hoje em dia, cara, eu acho que até o mercado americano tá começando a valorizar mais isso, porque para eles era pouco comum, porque para eles não é dublagem quando eles colocam a voz num desenho, para eles lá é voz original, é uma outra pegada. Ele faz a voz primeiro e depois é que essa voz depois que a animação é produzida. E lá eles só dublam, né, o que é vindo do exterior. Então, por exemplo, para eles, né, então, por exemplo, o Pokémon é japonês, então para eles é dublado. Então quando chega lá eles têm que passar por esse processo de dublagem. Mas são raros os produtos que são dublados lá e que são consumidos dublados. Então agora é que eles estão começando a entender melhor e a valorizar mais e dar mais moral para dublagem nesse sentido. Deixa eu entender, assim, você falou que você tem formação de ator, mas assim, se a gente perguntar também alguma coisa que você não possa comentar, você fica à vontade, até a gente pode cortar depois. Sem querer entrar em polêmica, mas para você, por exemplo, hoje tá no estúdio trabalhando, não na parte de tradução, tá? A parte de você fazer o Fried ou algum outro personagem. Você precisa ter essa formação? É um curso separado? Como é que é? Cara, sendo muito sincero, assim, eu não consigo ver uma pessoa que não é ator realizando o trabalho de dublagem por 2 razões. A primeira é porque é legalmente impossível, né? Porque precisa de uma autorização especial do SATED, que é o que acontecia no caso dos Star Talents. Mas aí é uma outra coisa totalmente à parte que eu posso até falar mais pra frente. Mas, por exemplo, eu não consigo me ver olhando aquele personagem falando em japonês e sem ter essa minha bagagem do teatro, da interpretação, olhando para aquilo e percebendo as nuances do personagem, tanto no volume de voz, entonação, a flexão das falas, a forma com que ele pontua alguma coisa, se tudo que ele está me entregando na fala, ou se ele tem um olhar que lhe dá uma outra informação. Então, assim, eu acho... E por que acontece? A dublagem hoje ela é um produto que ele foi feito para ser rápido. A produção foi feita para ser rápida. Então a gente não tem um tempo muito longo no estúdio. Não é uma coisa assim, você vai assistir 1000 vezes e repetir 1000 vezes até ficar boa. Isso não é uma realidade nos tempos de hoje, sabe? A gente já tem que entrar pronto. Ligeiro. Assim, não é feito de bate-pronto, mas também não é uma coisa que você vai ter um dia inteiro para produzir 1 hora, sabe? A gente tem uma flexibilização, óbvio, a gente sempre pensa no produto entregue como o melhor produto possível, com o melhor acabamento possível. A gente tem a consciência que nem sempre isso é possível, mas existe um cuidado sobre o trabalho e para isso tem que ser ator, cara. Sim, você tem que minimamente entender onde você está pisando, até porque o mercado da dublagem ele não vai absorver você se você não chegar pronto. Ou, pelo menos, pré-pronto, já com todas as credenciais de que vai estar pronto em pouco tempo. Porque é um ritmo de produção que quem não está pronto não dá conta. E aí o caso dos Star Talents que eu falei que podia falar mais na frente. O tempo para eles é diferente, porque eles não são remunerados pela hora do estúdio, né? Eles são remunerados pelos projetos. É como se fosse uma verba de marketing, por exemplo. Dentro da verba de marketing do filme, tem a ação de lançamento, a divulgação no Instagram,
a divulgação no YouTube, a divulgação no não sei aonde, a aparição no canal X, no Omelete, no não sei aonde, e tem também a contratação daquele cara ali que vai botar a voz. Então, assim, é um orçamento que é totalmente à parte do orçamento da dublagem, eles recebem um outro valor. E geralmente quando é com essas pessoas e elas não têm esse arcabouço, né, eles não têm essa base do dublador, né, do ator, eles têm um tempo muito maior para entender aquele processo, entender como que funciona o microfone, o posicionamento de fala, tem o diretor fica mais próximo, quase indicando o que a pessoa tem que fazer, o que a pessoa não tem que fazer, que é para que se tenha uma fluidez. Então, assim, de forma, tentando ser mais sucinto com relação à resposta, eu acho que é primordial, cara. Não tem como você não ser ator e querer entrar na dublagem. É impossível. Só para ficar claro para quem tá ouvindo, desculpa, Wesley. O Star Talent que você falou é quando é alguém que é contratado para fazer um personagem sem ser dublador. Geralmente famoso. Geralmente um famoso. Antigamente era o famoso da televisão, né? Mas isso tem mudado ultimamente. Então agora pode ser o famoso do YouTube ou o famoso do TikTok, enfim. O famoso. Um caso muito famoso disso é lá no filme Enrolados, né? Que tem o trabalho do Luciano Huck, né? Num dos personagens principais, né? Exatamente. E aí, essa pergunta do João, tanto que dublador é um nome meio que popular, né? Porque formalmente é ator em dublagem, né? Então, realmente, ator em dublagem, realmente precisa dessa formação. Eu geralmente me apresento para as pessoas, até no meu LinkedIn é assim que eu me apresento. Eu sou um artista de voz. Eu sou um ator e artista de voz. Por quê? Porque dentro da atuação com voz, eu trabalho com audiolivro, eu trabalho com vídeo para o YouTube, eu trabalho com dublagem, eu trabalho com voz original, eu trabalho com criação de personagem para empresas. Então, tem um leque muito grande de lugares que você pode atuar e que todos eles me conectam de uma única forma, que é através da atuação. E como não tem a minha cara, é a minha voz. Então eu sou um artista da voz. Não vai se limitar, é uma atuação em voz. Eu não vou me limitar. Eu não vou me limitar. Não vai se limitar, por exemplo, ele é dublador, ele só faz filme. Não, tem um campo de atuação bem maior. Não, mas foi o que eu falei, eu não vou me limitar. Foi o que eu falei com você, exatamente isso. Porque acontece de algumas pessoas se estabilizarem na dublagem e falarem, eu sou dublador, você é só dublador. Eu gosto de descobrir o novo. Eu gosto de fazer coisas que eu ainda não fiz e que eu quero aprender, sabe? Eu sou um cara curioso por essas paradas. Eu gosto muito de tecnologia. Então, qualquer coisa que tenha, que a gente consiga pesquisar em relação à voz, a gente procura e vai. Tanto é que agora, durante a pandemia, né, uma galera ficou em casa e tal, eu montei meu home studio e eu comecei a gravar diversos audiolivros de casa, sabe? E tem vários audiolivros aí na Audible, se a galera depois quiser ver, é só entrar lá na Audible e digitar Guga Almeida. Tem, sei lá, deve ter agora uns 48 títulos com o meu nome e dá pra ouvir uma amostrinha e tal. E é um trabalho muito legal, assim. É um trabalho que fomenta a leitura, porque a pessoa pode entrar através do audiolivro e depois se interessar e querer ler para ver qual é a impressão dela lendo aquele livro. E fomenta o aprendizado, né, cara? Fomenta a cultura, aprendizado. A gente é um país que lê tão pouco, que estuda tão pouco, que eu acho que é uma contribuição social também. Sim, com certeza. Assim como o João, eu também sou bastante fã de dublagem, de questão. E até em um evento, alguns anos atrás, teve aqui o Luiz Carlos Percy, um monstro e também da dublagem. Depois de conversar com ele, eu até me inscrevi na faculdade de artes cênicas porque realmente era algo que eu queria fazer, mas por diversas decorrências aí da vida acabei não conseguindo fazer, mas continua sendo um sonho que talvez, quem sabe, um dia. Cara, eu vou te falar, conselho de amigo, assim, a faculdade foi o lugar que me construiu artisticamente, assim, que me deu possibilidade de estudar, de pesquisar coisas e tal. Só que a gente está falando de um Gustavo que entrou na faculdade com 18 anos e que conseguiu se formar em 4
que quase ninguém do teatro consegue se formar no período mínimo, né, de 4 anos e tal. Acaba se arrastando porque é muito puxado e você tem que trabalhar, tem que fazer várias coisas e a carga horária é muito grande. Então, assim, eu pude contar com a ajuda dos meus pais nesse sentido. E eu me forcei a terminar em 4 anos porque depois eu sabia que eu poderia voltar para o ambiente acadêmico da faculdade e pesquisar outras coisas sem ter a necessidade de ter que cumprir aquela carga horária, né? Então eu poderia frequentar meio que já estando formado ou pedindo regresso, só que sem precisar ter aquele compromisso de ter que ir à faculdade. E cara, assim, para mim a trajetória fez muita diferença. Mas se eu tivesse com alguém hoje e que a pessoa pudesse fazer um curso de teatro e estudar por conta e correr atrás e desenvolver e fazer as coisas e complementar a formação com cursos até ela ter o direito de ter o registro provisório dela e depois ela ter o definitivo com comprovação de trabalhos e ela conseguir fazer um curso de dublagem, se o foco for dublagem, eu indicaria para não ir para a faculdade, porque a faculdade ela vai te dar um panorama geral do teatro, da interpretação, são várias matérias teóricas, mas são várias matérias que são práticas. Então, assim, ele acaba te construindo um pensamento crítico, um pensamento sobre o fazer teatral e também o pensamento prático, né? A plástica da coisa de você realmente estar exercitando aquilo praticamente todo dia. Eu ia para a faculdade de segunda a sexta e tinha os ensaios sábado e domingo às vezes também. Mas eu acho que é uma possibilidade, sim, a pessoa fazer diversos cursos livres, né? Sempre com esse compromisso de ter uma apresentação, de ter uma peça, de participar em alguma coisa, e depois ela, ou talvez em paralelo já fazendo o curso da dublagem, ter o registro profissional dela, ter a qualificação profissional dela através dessa forma. Eu não vejo uma obrigatoriedade de passar pela faculdade, eu vejo uma obrigatoriedade na formação do ator, mas não pela cadeira acadêmica. Muito interessante. Então vamos lá pro Rolling da semana passada. O Rolling que eu deixei tinha a ver uma interação entre Iron Leaves X e a Fluttermane, né, que ficou Juba Sopro aqui no Brasil. A ideia era a seguinte, vamos lá. Eu baixo um Iron Leaves da minha mão no meu banco e, né, se ele vai conseguir completar a habilidade dele se meu oponente tiver a Juba Sopro como Pokémon ativo. Vamos pegar aqui o texto das habilidades para a gente conseguir entender. A habilidade da Juba Sopro diz o seguinte: Sopro da Meia-Noite. Enquanto este Pokémon estiver no campo ativo, o Pokémon ativo do seu oponente não terá habilidades, exceto por Sopro da Meia-Noite. Enquanto isso, a habilidade Agilidade Vernier do Folhas Férreas X diz o seguinte: quando você joga este Pokémon da sua mão para o seu banco durante o seu turno, você poderá trocá-lo pelo seu Pokémon ativo. Se fizer isto, você poderá mover qualquer quantidade de energia dos seus outros Pokémon para este Pokémon. E aqui, o ponto que a gente precisa entender certinho é o trigger, o gatilho da habilidade do Folhas X. Como esse gatilho é o momento em que ele é jogado da sua mão no seu banco, o próximo efeito só vai poder interromper depois que todo o efeito da Agilidade Vernier for resolvido. Então você vai colocar ele no banco, fazer o gatilho da habilidade, levando ele para ativo e puxando as energias. Depois que você terminar isso, a habilidade Juba Sopro vai cancelar a habilidade Agilidade Vernier. Então, você pode sim baixar o Folhas Férreas fazendo a habilidade, tendo um Juba Sopro do outro lado. Para a semana que vem, o Rolling que eu quero deixar tem a ver com o Feraligatr novo, né? O queridinho dos decks Rogues. Vamos lá, eu tenho um Feraligatr, ativei a habilidade dele de aumentar o dano que ele causa com ele no banco, e eu dou o Prime Catcher para puxar a Fluttermane, né, a Juba Sopro do meu oponente. E aí, eu ainda vou conseguir dar o dano extra ou não? A resposta na semana que vem, aqui no Dragon News Podcast.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por ter acompanhado o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um programa especialíssimo, cara. Muito legal poder trocar essa ideia com o Guga, conhecer um pouco mais sobre tradução e dublagem. Então, pô, maravilhoso. Com certeza é um episódio que eu vou estar ouvindo aí algumas vezes, que vai ser legal. E, bom, agradecer novamente. E você me segue lá nas redes sociais do canal Catuplay. Segue a loja Catuplay, que é onde eu tô postando mais coisas. Que lá eu posto os resultados das ligas, também falo um pouquinho sobre os ganhadores. Lá na twitch.tv/Catuplay eu vou estar streamando toda quinta-feira a liga para vocês a partir das 7 horas da noite. Então acompanhem a liga, que vai estar sendo legal pra caramba. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Eu fico por aqui, um beijo no coração de todo mundo e até semana que vem. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por terem acompanhado mais esse episódio do Dragon News. Estava com saudade de participar aqui e dar meus 2 centavos nas novidades que saírem. Desculpa aí pela voz ainda um pouco anasalada, mas estou melhorando. Muito obrigado pela presença aí do Guga, que deu essa aula aí pra gente. E vocês podem me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, no @MrWesley. Um abraço e até a próxima. Falei, cara, que eles iam acabar eu ia acabar ficando de professor, tá vendo? Eu faço professor do Pokémon, o cara fala que eu venho aqui dar uma aula. Mas é isso, brigadão pelo convite. É muito legal poder falar de Pokémon, poder conversar com a galera que curte, né? Que curte o anime e que joga, que tá no TCG e que tá sempre criando coisa pra comunidade. Eu acho muito importante. E se a galera quiser me acompanhar, cara, no Instagram é o jeito mais fácil de me acompanhar e de lá depois ir para as outras redes sociais. E no Instagram eu sou Almeida_Guga. E não se espanta se tiver a foto de uma criança lourinha lá, brincando, que é o meu filho, eu adoro postar coisa dele. Mas eu também posto muita coisa dos trabalhos e coisa de Pokémon, então fiquem à vontade de ir lá me seguir. E de lá depois ir para as outras mídias que eu sempre divulgo por lá também. É isso. Obrigado pelo convite mais uma vez. E esse episódio do Dragon News Podcast foi um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br, faz as suas compras ali, cartas avulsas, acessórios, produtos selados, e usa o cupom DRAGONEWS5 e você vai ter 5% de desconto. Na hora de fechar o carrinho, você vai poder parcelar em 6 vezes sem juros ou pagar via Pix e ganhar 5% de desconto adicionais. Então entra lá, www.geekshopoficial.com.br, e o cupom tá aqui na descrição. E você pode me seguir nas redes sociais, tanto no X quanto no Instagram, em @JoãoOssim, e seguir o Dragon News em @DragonNews_pod. Quer mandar um e-mail com uma crítica, uma sugestão, um elogio, manda lá para dragonnews.podcast@gmail.com. Eu queria deixar desde já, né, o agradecimento aí pelo Guga ter cedido, né, imagino que o corrido tempo dele para poder participar nessa pouco mais de uma horinha aqui com a gente. Muito obrigado, cara, foi muito maneiro. Agradeço sua participação e tá convidado aí para quando puder voltar, tá aí de novo com a gente. Valeu mesmo e até semana que vem.